O nosso trabalho é buscar sempre a verdade, mas algumas verdades os clubes buscam ocultar, ou pelo menos não esclarecem da forma como todos nós gostaríamos. E é a situação de Felipe Carbajo. Nós vamos abordar o caso do volante, que é importante para o técnico Renato Portaluppi. Nas últimas horas, as movimentações foram muito discretas, mas teve entrevista coletiva no CT com o diretor de futebol Antônio Brum. Informações importantes foram passadas, da mesma maneira que Renato trabalhou com portões fechados para definir o time que encara o Red Bull Bragantino, no Sub-20, vitória e classificação fora de casa. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara. Passa na KTO, te registra e te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, ou seja, nem jogou e já tá ganhando. E você deixa os jogos bem mais interessantes, sempre com muita responsabilidade. Recomendo para você, tá, nesta sexta-feira, dar uma espiadinha na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo, lá do estado de São Paulo, joga com a equipe do Vitória. E a vitória do Vitória fora de casa está pagando 3, tá? Botafogo está pagando 2,40 e 3,10 o empate. A Série B do Campeonato Brasileiro a gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? É sempre um jogo meio maluco, mas vale a pena dar uma conferida. É sexta-feira de futebol lá na KTO também. Quero falar com você sobre as últimas horas e a gente abre falando do principal evento do dia, a entrevista coletiva de Antônio Brum, diretor de futebol, tendo seu momento de protagonismo. O Antônio Brum é um cara muito importante dentro da pasta, a gente sabe disso, mas não é sempre que ele vai para o microfone. Normalmente quem faz isso é o Paulo Calef, que ganha um pouco mais do holofote, mas desta vez o Brum foi o convidado, né, pela assessoria de imprensa para conversar e atender a imprensa. E ele teve uma entrevista bem moderada. Estrategicamente falando, para o departamento de futebol foi ótima, tá? Ele foi muito inteligente, evitou pautas que pudessem ser polêmicas, como a do caso do goleiro Adriel, diz que o assunto está nas mãos do presidente, não deu detalhes, foi muito taxativo e claro para os repórteres que ele não iria, né, se aprofundar no caso. A gente sabe que ele, Antônio Brum, foi uma peça ou uma tentativa de peça importante do Grêmio, já que ele tem uma relação com o Pablo Bueno, uma relação um pouco anterior à gestão, mas, né, preferiu se manter numa posição de distanciamento quanto ao assunto. O Antônio Brum também abordou outros temas que a gente precisa colocar aqui, como a situação de Felipe Carbajo. E eu quero conversar com vocês sobre Felipe Carbajo, afinal de contas, existe um grande mistério em relação a esse jogador. Um volante muito importante para o técnico Renato Portaluppi, né? O uruguaio está há um tempo afastado e ninguém claramente fala o que ele tem. O Grêmio comunica um desgaste físico, mas um desgaste físico não justificaria a ausência do Carbajo por um período tão longo. O Carbajo jogou lá na semifinal do Campeonato Gaúcho e desde então ele não consegue ser alternativa, né? Desde então ele tem aí algumas dificuldades físicas e já ouvimos de tudo. O Carbajo depois foi para a seleção, voltou, jogou no sacrifício, né? A gente sabe que existe alguma coisa, mas não nos é comunicado de maneira clara o que está acontecendo com o volante. E de acordo com o Antônio Brum, o que ele tem é desgaste. O Grêmio não classifica a situação do Carbajo como uma lesão. A gente tem aí uma dúvida muito séria, tá? Nós, repórteres, a gente tenta descobrir, porque temos um relato de pubalgia, esse relato já foi confirmado anteriormente, mas o Grêmio alega que ele não está afastado por conta da pubalgia, que ele tem um desgaste físico. Então, assim, a verdade, tá? A verdade absoluta, ela não existe, a verdade absoluta, né? Mas a verdade do ambiente, aquilo que é mais próximo da verdade, não é liberado pelo Grêmio. O Grêmio tenta ocultar esta situação e fica a dúvida. Já viu o Felipe Carbajo no gramado correndo, já vi ele participando de algum movimento com bola, assim, bem orientado, mas no campo, especificamente, voltando, não parece haver uma evolução do quadro clínico deste jogador. A ver o que vai acontecer, o Brum, repito, afirmou que é um problema físico, um desgaste, mas o Grêmio não classifica como uma lesão. Vamos esperar mais e tentar descobrir a respeito
do Felipe Carbajo, enquanto o Grêmio dá aquela ocultada, né? Claramente ocultando, pelo menos essa é a minha opinião de quem convive lá, de quem tenta apurar as informações. Virando um pouco a página, tá? Eu quero falar sobre o treinamento, porque a atividade ela foi com portões fechados. O técnico Renato Portaluppi comandou na tentativa de buscar um time para o jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Renato fecha os portões para fazer mistério em relação às situações físicas de Pepe e Reinaldo especialmente. Jogadores que voltaram para o grupo principal foram liberados pelos médicos, mas como vocês sabem, ainda possuem algumas restrições físicas por conta do período no departamento médico, por conta do período parado, é normal. Renato comanda mais um treinamento nesta sexta e no sábado, e aí sim se dará a definição em relação ao time tricolor. Uma novidade na atividade, e que foi possível perceber nas fotos divulgadas pelo Grêmio, foi a presença do Vilhaçante trabalhando com o grupo. Não sei se com bola ele treinou, esse detalhe nós não temos. O relato que eu possuo é que ele está se adaptando ao uso da máscara. Já falamos sobre isso no último diário, ele está usando uma máscara de proteção na face por conta da cirurgia que fez para a recuperação das fraturas, mas esta máscara exige uma adaptação, exige um processo de costume. E o Vilhaçante ele vai dar uma sofrida no início, é normal, acontece com vários jogadores, então enquanto ele não se acostumar não dá para entrar, né, num nível de intensidade maior. Mas aos poucos voltará e esse mês de maio será marcado também pelo retorno do Vilhaçante. Para fecharmos o Diário do Grêmio KTO, eu quero falar ainda sobre o Sub-20 gremista. Nós estamos fazendo aqui o acompanhamento do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Grêmio se classificou. Precisava pelo menos empatar fora de casa com a equipe do Bahia e o Tricolor venceu. E venceu até com uma certa autoridade, chegou a abrir 2-0, Pedro Clemente foi o nome do Grêmio nessa partida, marcando 2 gols, o placar terminou 3-2, foi apertado, o Bahia tentou, né, a recuperação, mas o empate servia para o Tricolor, 3-2, 2 do Pedro Clemente, 1 do Rubens, e agora o Grêmio encara na próxima fase o Corinthians. A gente vai acompanhar bem de pertinho esse confronto. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e mais cedo nós falamos a respeito dele, Pepe, que está se recuperando, mas no treinamento a notícia não foi tão boa assim, o desempenho físico pesou. Lá do técnico eu não discuto, mas o físico pesou, o vídeo aparece aí na tela. A gente se vê. Tchau, tchau.